Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde em Evidência. E neste sábado você vai começar, eu vou começar já lhe fazendo uma pergunta que eu tenho certeza, quase que absoluta, que você não sabe responder. Você sabia que você tem 8 saúdes? É sobre isso, sobre olhar o ser humano de uma forma integral e sobre como passear nessas 8 saúdes de modo que você tenha uma vida plena. Fique comigo até o final, porque o programa de hoje, como sempre, está imperdível. Muito bom dia, você que está em casa, obrigada pela sua audiência e o seu compromisso de estar comigo, me permitindo entrar na sua casa todos os sábados às 10 horas da manhã pela TV Nova. Seja muito bem-vindo e o programa de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. Eu tenho certeza que é um tema que para você, assim como para a maioria das pessoas, ainda é desconhecido. O programa hoje está incrível. E eu tenho certeza que você vai ficar comigo até o final. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Sérgio Rocha, que é professor e doutor em Ciências Aplicadas à Saúde. E antes de entrar no tema de hoje, que é saúde e espiritualidade, eu quero passar uma informação que certamente você também não tem ainda, ou a maioria das pessoas não conhece essa informação. Que nós não temos só um tipo de saúde ou 2 tipos de saúde ou até 3 tipos de saúde, que é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, que diz que é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Mas hoje a gente já entende que para além do bem-estar físico, mental e social, temos outras saúdes e a gente vai conversar sobre essas 8 saúdes que tem como pilares básicos essas que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Está imperdível, está maravilhoso, estou aqui com uma pessoa incrível que já antes de gravar, a gente já sente que tem uma energia diferente. Professor, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra tê-lo aqui hoje, falando de um tema que as pessoas que estão em casa certamente vão parar para lhe ouvir. Catarina, eu agradeço imensamente o convite da TV LW. Agradeço imensamente a atenção dos telespectadores e vamos conversar sobre saúde e espiritualidade. Ainda é um tabu? Ainda é um tabu, mesmo no meio científico, mas vale a pena trabalhar e se reconectar, porque de fato promoção de saúde vai muito mais além do que a ausência de doença, já diz a OMS. É verdade. Então, falando em ausência de doença, quando a gente pensa em saúde, inevitavelmente é comum, e talvez aí você em casa pense que o contrário de saúde é doença, mas é muito além, é muito maior, muito mais complexo, né, professor? É isso. Somos um ser humano único e íntegro, e é sobre essa integralidade que a gente quer conversar hoje contigo, começando, explicando aí a quem está em casa sobre essas 8 saúdes. Catarina, que 8 saúdes são essas? Vamos lá, a gente falou, o professor vai me ajudando aqui. A saúde física é a primeira, a saúde emocional, a saúde mental é a segunda e a terceira é a saúde social, é o que está preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Mas os estudos já mostram que a gente vem sempre discutindo essas temáticas sobre saúde, que tem outros aspectos da nossa vida que interferem nesse bem-estar, que é o que de verdade proporciona a saúde. Que aí entra a saúde intelectual, a saúde social, a saúde sexual, a saúde espiritual e a 8ª saúde, que é a saúde ocupacional. É óbvio que eu trouxe só para vocês saberem que existem essas 8 perspectivas dentro do universo da saúde, mas hoje o foco é saúde e espiritualidade. E por que eu estou trazendo o foco para cá? Para a saúde e espiritualidade, para já deixar você bem curioso e antenado aqui nas nossas redes sociais e também aos sábados, porque ao longo dessa trajetória eu vou trazer um profissional de cada saúde dessa que a gente citou, para que você se conheça por completo, porque se tem uma coisa que a gente preza
aqui no programa Saúde em Evidência é conhecimento. Professor, ainda é um tabu, vamos começar logo quebrando esse biscoito? Vamos embora. Que é como é que dialoga saúde, algo tão técnico, tão científico, tão racional, com espiritualidade? São dois tópicos aí que, na verdade, por mais que se pareçam distantes, estão integrados, né? Eu gosto muito da perspectiva, Catarina, de discorrer sobre desdobramentos. Então, quais são os desdobramentos acerca do critério ou do elemento saúde? Houve um momento em que unicamente discutimos na ciência saúde como ausência de uma determinada patologia. Isso construiu para a gente um modelo que a gente conhece como um modelo biomédico, ao qual faz com que nós percebamos que sempre que queremos promover saúde, nos voltamos à perspectiva unicamente do corpo físico. Mas a gente já tem talvez maturidade para entender, e todas as organizações já então entendem dessa maneira, que quando eu penso sobre como eu me sinto, talvez apenas o critério físico não responda ou não atenda à integralidade de quem eu sou. Então aí talvez a gente já entre numa discussão que versa também sobre uma perspectiva psíquica, psicológica, onde quem sou eu? Quando eu pergunto sobre como você está, eu sempre brinco isso com os alunos. A gente não vai pensar, deixe-me pensar. E até filosófico também. É filosófico, né? Sobretudo, né? Então você não vai dizer assim, deixe-me ver, glicemia está ok? Triglicerídeo está ok? Cognição está garantida. Não é por aí. Não. A gente sempre vai mais além. Então eu penso que todos esses elementos que compõem essa minha saúde integral, elas precisam estar ao menos reconhecidas por cada um de nós. Se nós não entendemos, não reconhecemos, não procuramos, não buscamos, não melhoramos e é aquela sensação do tá faltando alguma coisa. Eu nunca estou completo plenamente. A espiritualidade, como um termo talvez polissêmico, em que possa ser discutido em várias vertentes, vem falar para a gente sobre isso. O que é espiritualidade? Como você se conecta com a sua transcendência? Sempre fazemos uma análise mais científica possível. Ao menos dentro do meio científico, dentro da docência, dentro da academia, não dá para discutir de uma outra forma. Ainda mais nós que estamos dentro da perspectiva de saúde realmente. Então, existem vários estudos, a gente talvez fale um pouco melhor sobre eles mais para frente, mas que vêm mostrar que quanto mais nós nos percebemos ou nos sentimos espiritualizados, mais saúde nós temos. E aí, que saúde é essa? É a saúde física? É a saúde física também, mas é sobretudo a saúde de ordem mental, que ao menos na atualidade tem sido, por vezes, esquecida, mas agora já trazemos com mais robustez. Afinal de contas, cuidar da depressão, da ansiedade não é mais um problema de loucos como nós talvez víssemos antigamente. Hoje em dia já é algo comum, é algo normal. Então, espiritualidade faz parte de quem nós somos. Quantas e quantas vezes não percebemos que o que nós somos, a maneira como nós nos vemos, os critérios que nós utilizamos acerca da vida como um todo, ela está pautada em um critério que leva em consideração a nossa religiosidade. E religiosidade também é espiritualidade. Vamos talvez diferenciar isso um pouco mais para frente. Para você que está em casa, nosso telespectador, preste atenção. Existe uma diferença, e é sobre isso que a gente vai conversar agora, entre espiritualidade e religiosidade. Para que isso fique bem claro, para que você possa ir além. Se permita se destituir hoje de qualquer cunho religioso e preste atenção só na parte espiritual para você entender, porque tem uma frase de efeito, podemos dizer assim, comumente falada, que corpo e mente são um só sistema e ambos se influenciam. Eu penso que na hora que a gente quebra esses tabus da religiosidade, a gente vai entender que o nosso corpo responde à nossa mente e a nossa mente responde ao nosso corpo. Sim. Como é para o nosso telespectador ficar bem tranquilo?
Porque pode ser que aí já entre a questão da religiosidade e você não vai desligar a televisão, porque não é sobre isso que estamos falando. Qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Tá, vamos lá de maneira bem didática, bem simples. Religiosidade fala sobre o culto que nós exercemos dentro de uma sistematização religiosa. Então, você é de uma determinada crença, então talvez você comungue tantas vezes por semana, talvez você realize certos rituais, talvez você faça certas consagrações, talvez você faça leituras específicas atreladas à religião que você possui. Isso, a vivência de uma religião específica, fala do quanto religioso nós somos. Isso é religiosidade. Que dialoga, claro, com a espiritualidade. Com a espiritualidade, que é a nossa busca por aquilo que está além da existência humana e fala, e toca, e vai ao encontro do sagrado. E valida isso como algo que funciona. E aí tem uma coisa muito interessante, porque há um movimento popular, geral, de querer destituir espiritualidade e religiosidade. Então ficou muito brega ser religioso. Só que a religiosidade ainda é uma das excelentes oportunidades de alcançar a nossa espiritualidade. Quantas e quantas vezes é através da frequência religiosa, do culto que nós exercemos, da quantidade de livros que lemos, da quantidade de orações que fazemos, que nós nos reconectamos com isso, Catarina, que nós consideramos sagrado. Exato. Exatamente. E essa espiritualidade, claro que termina por interferir, positivo ou negativamente, se você tem espiritualidade ou se você não tem, nos processos de cura. Com certeza. De cura do corpo, de cura física, de cura emocional, a partir do que você crê. Exato. Não é verdade? Crença é poder. Então, aquilo que nós cremos, a maneira como nós enxergamos, o suporte que nós temos diante de uma situação difícil, ora, essa espiritualidade, que aqui a gente vai traduzir em fé, tem um papel fundamental. Quantas e quantas vezes é exatamente no momento da situação mais difícil de nossa vida, e para muitos isso representa um estado de saúde já, enfim, deteriorado. Então, a pessoa que está diante da morte, ora, buscar a força da espiritualidade é trazer qualidade de vida, ao menos para o período de vida que se vive. A gente recebe toda semana aqui um profissional de saúde e estamos sempre falando em diagnósticos. E diagnóstico, a gente já conversou sobre isso há 3 sábados, eu acredito, que diagnóstico não é destino. E às vezes é diante de um diagnóstico que está dizendo que você tem isso, e você tem, porque o exame está comprovando cientificamente que você é portador de uma patologia, mas a sua fé, esse movimento espiritual, essa sua crença, o quanto você está conectado com o seu sagrado, pode sim trazer a cura. Isso. E aquele diagnóstico que está lá dizendo que você tem, pela sua fé, através da sua fé, você pode alcançar a cura. Isso faz com que os pacientes se reanimem, tenham fôlego de vida, esperancem, né? Exato. Esperancem, no leito de morte. Esperança é algo fundamental para trazer para cada um de nós aquilo que nós precisamos para algo que é interessantíssimo, Catarina. Quantas pessoas, quantos indivíduos nós não vemos por aí que já morreram em vida? Agora, será que é possível viver diante dos últimos dias de vida? Será que é possível abraçar esses últimos dias e ter qualidade naquilo que se vive? Espiritualidade e saúde não é só sobre a cura, o fenômeno do mistério, do milagre, é sobre suporte, é sobre enfrentamento, é sobre dar sentido ao que nós enfrentamos. Inclusive, uma excelente oportunidade de exercer perdão, de isso. liberar o outro, de perdoar outras pessoas. É também um momento em que, exercendo essa espiritualidade em leito de morte ou até só diante de um diagnóstico, a espiritualidade e a saúde dialogando faz com que nós nos mantenhamos em uma conduta diferente daquilo que seria o esperado, liberar perdão, aceitar também o perdão,
reconectar, reaproximar-se de familiares ou de pessoas que um dia já foram muito importantes em nossas vidas e por algum motivo se distanciaram, e nesse momento a espiritualidade dialoga com a saúde, chamando, né, um chamamento para enfrentar aquilo que o paciente possa estar enfrentando diante de um diagnóstico simples ou complexo, né? Eu acredito muito que nessa força, nesse poder que a espiritualidade, que a fé faz com que nós nos reconectemos primeiro conosco. Às vezes é necessário, né? Às vezes o problema está em não nem dialogarmos conosco, quem dirá com o próximo. E esse momento da espiritualidade e da saúde, eu acredito que é um momento também da gente estar falando em conexões ou reconexões. A gente pode pensar que falar sobre espiritualidade é só sobre falar sobre o milagre. E a verdade é que a maioria dos estudos científicos, elas não discutem tanto sobre a existência do extrafísico, do que está fora de um campo possível de estudo. Mas o que é que a ciência hoje fala? E aí não é uma ciência local, é uma ciência que é mundo. Ela fala que quanto mais nós nos conectamos com essa espiritualidade através da nossa religiosidade ou não, ou através daquilo que faz sentido para cada um de nós, menos ansiedade, menos depressão, mais coragem, mais qualidade de vida. Isso é saúde, né? Às vezes a gente vive uma vida completamente saudável do ponto de vista físico, mas com a qualidade de vida péssima, por conta das nossas dificuldades, dos desafios que a vida impõe a cada um de nós. E buscar a espiritualidade nos reforça e nos refaz conectar a si mesmo, conectar ao sagrado, dar sentido ao que nós estamos enfrentando, e tudo isso parece ser muito positivo quando falamos de qualidade de vida. Indivíduos que são, por exemplo, depressivos e que fazem uso de medicação, aqueles que são mais espiritualizados / religiosos tendem a se recuperar melhor do que aqueles que não são, né? Então, assim, a própria medicação parece fazer mais efeito em quem talvez desenvolve esse lado da espiritualidade do que quem não desenvolve esse lado da espiritualidade. Eu sei que você que está aí em casa está amando o tema, porque eu estou aqui cheia de expectativa para o próximo bloco. A gente vai no rápido intervalo. E claro que você nem vai desligar a televisão, nem mudar de canal, vai continuar aí conectado comigo e chama quem está em casa, porque o encontro da gente, chegou o dia. Vamos para o próximo bloco, daqui a pouquinho eu volto. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta com o Saúde em Evidência e eu quero agradecer a você aí de casa que abriu mais uma vez as portas da sua casa para me receber e receber o meu convidado de hoje aí na sua casa, falando de um tema tão importante que é saúde e espiritualidade. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Líder Empresarial. Professor, continuando exatamente do ponto onde paramos. Já tem estudos que mostram, numericamente, que as pessoas que têm a espiritualidade mais desenvolvida conseguem o processo de desmame de medicação, desmame de terapias, até chegar no processo de cura mais facilmente do que aquelas pessoas que não têm a espiritualidade desenvolvida. Na verdade, respondem melhor ao tratamento farmacológico. Perfeito. E quando a gente pensa nesse espectro de responder melhor ao tratamento fármaco, se a gente pudesse dar dicas, porque aqui é um programa que a gente entra na casa das pessoas, bate a porta e eles já estão de portão aberto esperando a gente entrar todo sábado, porque sabe que a gente traz dicas práticas. Na prática, como é que a gente pode ensinar o nosso telespectador a desenvolver essa espiritualidade nesse diálogo com a saúde? Primeira coisa, Catarina, é se entender e se perceber. Em que você acredita? O que você busca? Quais são os teus pontos de sagrado? A gente aqui pode exprimir, talvez, aquilo que a maioria crê. Eu acredito em Deus. Quantas vezes eu estou me conectando a Ele? Quantas vezes eu estou fazendo uma prece, uma oração, uma reza, um pedido, uma reclamação? Esse contato que nós estabelecemos com o nosso sagrado, buscar o nosso sagrado, não, meu sagrado está na natureza. Tenho apreciado essa natureza? Tenho estado junto a ela? O sagrado é estar com a minha família. Acho que isso é especial. Tenho estado com a minha família? Tenho promovido momentos de qualidade com ela? Entender, sobretudo, quem nós somos e aquilo que é mais sagrado e mais divino para cada um de nós é o primeiro ponto. Às vezes a gente se diz muito religioso, quando na verdade não somos. Nos dizemos religioso, mas frequentamos a igreja uma vez no ano. Então não somos tão religiosos assim. Mas o melhor de tudo é que é possível buscar hoje, dentro da nossa residência, momentos únicos ao qual nós nos conectamos. Vamos colocar uma música que nos faça refletir sobre a vida, que nos faça refletir sobre aquilo que é importante do ponto de vista transcendental. Vamos fazer uma leitura, quantos livros, vamos colocar no YouTube, vamos colocar uma palestra, vamos colocar uma missa, vamos colocar um culto, tantos louvores lindíssimos. Vamos ouvir o que nós estamos falando, o que nós estamos escutando. Estamos hoje ouvindo tantas músicas maravilhosas para o movimento do corpo, mas esquecendo talvez da própria letra, o que é que nós estamos construindo e colocando o tempo inteiro na nossa casa. E eu não falo da casa física, eu falo da casa mental, da consciência com quem nós somos. Então, esses são pontos que todos nós podemos fazer, que não custa absolutamente nada do ponto de vista financeiro e que nos permite nos reconectar. Nos conectar de fato a essa essência, essa transcendência que está dentro de cada um de nós.
Você tocou num ponto muito importante, em vários pontos, mas vamos começar pela questão familiar. A família, ela é, eu acredito que é o maior projeto da nossa vida. O maior projeto. Eu posso ter sonhado sonhos maravilhosos para a minha vida profissional. Ainda assim, nenhum sucesso profissional pode desqualificar o sucesso de uma família. Então, tendo a família como o seu lugar sagrado, que tempo de qualidade nós estamos dando? Eu fico prestando atenção e talvez você que está aí em casa esteja também passando por isso, de casais que vão para uma pizzaria ou num restaurante dia de domingo com os filhos e ninguém conversa à mesa, professor. As crianças estão nas telas, mas os adultos também não dialogam mais. E aí vem um questionamento, estamos nos distanciando um dos outros, estando ao lado um dos outros. Voltar a se reconectar com a base. Sim. A família é a base. Eu acredito muito que a partir daí fica muito mais simples. Então, se você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, tem esse hábito de estar à mesa com a sua família, fazendo refeição e não estarem se percebendo, se acolhendo, conversando entre si, você pode e certamente está negligenciando um dos pontos altos do sagrado, da experiência com o sagrado na sua vida. Um outro ponto que o professor falou, que eu quero que o senhor discorra mais sobre isso, transite mais sobre isso, é exatamente nessa questão de exercer, porque às vezes a pessoa pensa que precisa estar dentro de algum lugar, de algum ambiente religioso, e o ambiente somos nós mesmos, né? É o nosso mental, é o nosso corpo. Precisamos nos encher do que a gente se preocupa muito com o que a gente se alimenta. E você trouxe a questão de o que é que a gente ouve, o que é que a gente está ouvindo. É uma forma é a diferença entre alimentar e nutrir a nossa mente? É a nossa alma, sobretudo, né? Então, talvez a gente gaste muito tempo com o olhar estético do corpo físico, da alimentação, do exercício físico, que é fundamental. Mas o que é que nós também estamos fazendo e promovendo para o nosso sagrado, para a nossa essência, para a nossa consciência, para a nossa alma, para o nosso espírito? É preciso, de alguma maneira, preenchê-lo. E esse preenchimento vem através desses pequenos momentos de reflexão, de oração, de conexão, de aproveitar a natureza, aproveitar a família, aproveitar aquilo que nós mesmos somos. Somos tanta coisa, temos tantas habilidades, tantas capacidades maravilhosas que muitas vezes não prestamos atenção para isso. Então, será que nós estamos dando atenção a isso? Será que nós estamos valorizando o que há de bom dentro de cada um de nós? Tem um elemento dentro da questão da espiritualidade que talvez seja a busca de vida de cada um de nós, que é a virtuação. Quanto mais espiritualizado, os estudos mostram que somos mais virtuosos. Eu gosto desse nome, porque o que são virtudes? Mais paciente, mais benevolente, mais respeitoso, mais humano. Mais domínio próprio. Mais domínio próprio, mais inteligência emocional. Empatia. Compaixão. Então, talvez essas pequenas ações que passam despercebido de todos nós, talvez o exercício dessas competências nos faça reconectar com a nossa espiritualidade. Então, talvez você já queira colocar em prática a partir de hoje e de uma forma muito simples. Pegue um papel e uma caneta. Veja se concorda comigo, professor. Perfeito, perfeito. Se estiver errada, me corrija. Maravilhosa. Por favor. Faça uns tópicos, poucos tópicos. O que é de verdade importante para você? O que é que de verdade faz a diferença na sua vida? Porque aí a gente entra em outra esfera que eu gosto muito, que é sobre o propósito de vida. Porque quando nós descobrimos o nosso propósito, está muito próximo, está muito, acredito que até entrelaçado. Sim.
nesse diálogo de Sim. espiritualidade e saúde. Sim. Conversar um pouquinho sobre propósito? Bora lá. Vamos lá? Vamos nessa. Talvez você aí em casa, o termo, qual o seu propósito? Se eu lhe perguntasse agora, qual o seu propósito de vida? Você saberia me responder? Muito provavelmente não, mas está tudo bem. A gente está aqui para levar informação e ajudar você a lhe conduzir nesse processo de busca contínua por saúde e bem-estar. Então fica tranquilo que o professor agora vai falar um pouquinho sobre como buscar esse encontro com o meu propósito, como descobrir o meu propósito de vida. Olha, Catarina, houve um momento, isso ficou muito claro alguns anos atrás, um estudo, né? Todo mundo falava de propósito, todo mundo falava de felicidade, todo mundo falava de encontro com todos esses termos que foram popularizados. E a ideia é que se passou que o propósito é sempre algo muito grandioso. O propósito é sempre algo que fala sobre como eu posso transformar o mundo. Mas eu parto, talvez por uma análise da própria espiritualidade, da própria religiosidade, já que nós estamos abordando isso aqui, de que propósito não fala sobre transformar o mundo. Propósito fala sobre transformar a si. Quantos elementos em mim não há que precisem de melhoria? E quanto eu, melhor, não posso promover, talvez, ao mundo algo diferente? Então, na verdade, não é sobre transformar ninguém, nem nada, mas transformar a si. Busque as suas habilidades, busque os seus dons, busque as suas qualidades. Nela reside aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais fácil, aquilo que talvez nós gostemos de fazer. Comecemos por ela, comecemos exercendo esse critério e talvez a partir de então corrigindo os nossos erros, corrigindo aquilo que me faz ser um indivíduo pior. Cada dia melhor, cada dia melhor. O que errei? Como posso corrigir? Essa humildade que nós precisamos fala sobre desenvolver o nosso propósito. E isso é palpável a todos nós. Tá muito interessante, tá gostosa a conversa de hoje. Fica conectado que eu vou num rápido intervalo e chego já de novo aí na sua casa. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Estamos de volta, como prometido, foi rapidinho, porque eu sabia que você ia estar aí nessa expectativa para receber a gente novamente neste terceiro bloco do Saúde em Evidência. Eu quero te agradecer mais uma vez por me permitir
entrar na sua casa. E agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Líder Empresarial. Professor, a gente terminou o último bloco falando dessa possibilidade e na verdade, dessa busca em nos descobrir. E é sobre autodescobrimento, é sobre se auto-perceber, se autoavaliar que eu quero conversar contigo agora. Não é um caminho simples, a gente sabe que o autoconhecimento é ainda um desafio para a maioria das pessoas. Sim. E eu tenho certeza que você aí de casa está se perguntando, como é que eu faço? Talvez você esteja passando por alguma coisa, por algumas circunstâncias que esteja até difícil de você pensar em espiritualidade. Talvez você já esteja num limite que você não consiga mais nem acreditar ou crer em algo superior. Talvez você já esteja sem conseguir se olhar no espelho e enxergar tudo aquilo que o professor falou. As suas capacidades, habilidades, talentos, o seu dom. Descobrir o autoconhecimento, esse caminho do autoconhecimento, dialogando com a espiritualidade, de uma forma prática para quem está em casa. Eu sempre comento que espiritualidade ela não é de praia, ela não é de montanha, espiritualidade não é do bangalô mais chique lá do Havaí. Espiritualidade é do momento da dor, espiritualidade é do momento da dificuldade. Espiritualidade é quando nada mais parece existir e então eu crio e busco algo aonde me sustentar. Então você que está aí em casa, que está triste, talvez você esteja até chorando já. Professor, olha para aquela câmera ali e ensina essa pessoa de uma forma bem simples, uma pessoa desesperançada. Não sei se por diagnóstico, não sei se por relacionamento, não interessa o motivo. O que interessa é que olhe bem ali para o telespectador do Saúde em Evidência, que é fiel, está sempre conosco aqui todos os sábados para receber as melhores informações. E esperance a vida dele de uma forma simples. Ensine a ele, diga que tem jeito sim. É muito duro fazer algo considerando a pluralidade de dificuldades que cada um enfrenta. Mas talvez perceber nas histórias pregressas, passadas, dentro daquilo que nós já enfrentamos, que nós passamos. Primeiro, a constatação de que tudo passa. Segundo, a perspectiva de que fomos capazes de enfrentar coisas tão difíceis lá atrás. Por que agora não iremos também enfrentar? Se nós ainda levantarmos a ideia do que a espiritualidade dentro de um critério religioso fala para a gente, que vai mostrar que talvez essa vida não seja o final de tudo, bom, então significa que há uma esperança. Significa que talvez aquilo que nós enfrentamos hoje tem uma razão pela qual estamos enfrentando. Eu gosto muito de um ditado que minha avó falava, e acho que interior tem muito disso, né? Deus só dá o frio conforme o cobertor. Então é um pouco isso. Será que realmente nós não temos a capacidade de enfrentar? Será que nós não estamos sendo colocados em certas situações para desenvolver as nossas próprias habilidades, a nossa capacidade de encontrar de fato quem nós somos, a força que nós temos, transformar o que precisa ser transformado e talvez mesmo provar a nossa fé, provar a nossa resiliência, provar que nós somos maiores do que qualquer doença. A gente quer reduzir um paciente à doença que ele tem, mas quanto a mais esse paciente não é. Quantas experiências, quantos aprendizados, quantas histórias, quantos divertimentos, quantas tristezas, quanta força não há dentro daquilo ali. A morte, ela faz parte da vida. Ela é algo que acomete a todo mundo, mas a vida precisa ser vivida com inteligência.
sabendo que nós vamos morrer, como que nós gastamos o nosso tempo até lá? Eu acho que todo mundo tem força suficiente para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. A vida está aí, nos chamando. O sol nos mostra a todos os dias que é sempre uma nova oportunidade. Eu acho que esse é o caminho. Eu gosto muito desse caminho, eu gosto sempre de pensar, e eu sempre digo nas minhas redes sociais, que todas as segundas-feiras são também segundas chances. É isso. Todos os dias, né, ao nascer do sol, a gente tem fôlego de vida renovado. E é isso que a gente quer passar para você. É essa paz que excede todo o entendimento, que é sobre a espiritualidade, para que o seu corpo ele comece a reagir positivamente quando você se reposicionar naquilo que é sagrado para você. Porque partindo daquele pressuposto de que as saúdes elas se encontram, elas dialogam, elas se atravessam. A espiritualidade, ela é uma base, é a base para tantas outras saúdes. Se eu exerço a minha espiritualidade, serei eu uma pessoa melhor nas minhas outras saúdes? Talvez uma pessoa melhor consigo, né? Tem uma coisa muito curiosa dentro de todo o caráter religioso e espiritual, que é ninguém busca ou desenvolve-se dentro daquela espiritualidade para ser pior. Não há uma religião que lhe convide a ser uma pessoa pior. Sempre esse movimento é um movimento em busca de uma melhoria, por isso mesmo de uma virtuação. Então, sempre que nós estamos caminhando nesse sentido, nós estamos buscando ser cada vez mais competentes, melhores, mais resilientes, mais fortes, mais virtuosos. E isso fala, obviamente, sobre bem-estar, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Então, aquele mesmo papelzinho que você pegou, porque eu sei que você pegou, todo sábado você já está com esse bloquinho de papel me esperando com a caneta na mão. Naquele mesmo papelzinho que você fez as anotações há pouco, eu quero lhe convidar a fazer uma lista, e aí quem vai determinar quanto dessa lista, se vai ser um ponto apenas, ou 5, 10, 20, 30, não sei, você é quem vai saber, você é quem sabe. Na verdade, todos nós sabemos, mas a gente só precisa colocar em prática. Quais são as suas virtudes? O professor traz uma fala muito contundente sobre virtuosidade. Quão virtuoso você e eu somos? Quais são as suas virtuosidades? Quais são as suas virtudes? O que é que faz você ser único, especial? Não sei se você está lembrado, mas a sua digital, né, professor? É única. Ela é única, né? Nós somos seres únicos, íntegros, e precisamos fazer, às vezes, um pequeno exercício com papel e caneta, para olhar e dizer, no final, quando você lê, você vai dizer, uau! Não é? Então eu já sei responder aquele primeiro questionamento que a gente começou o programa. É isso. O quem sou eu? Aqui, quem Agora sou tem eu? uma coisa muito interessante também, né? Que é a nossa coragem de assumir também aquilo que precisa de melhoria. Às vezes nos percebemos tão orgulhosos, tão vaidosos, não queremos dar o braço a torcer, não queremos identificar aquilo que ainda precisamos melhorar, mas quem não assume ou admite o que precisa de melhoria não cresce. Não melhora, não constrói, não soma. E crescimento dói, né? Crescimento dói. Fisicamente o crescimento dói. Eu lembro, nós somos altos. E eu lembro, talvez você tenha passado por isso a também. Dor do crescimento. A dor do crescimento. Doía joelho, doía coluna, doía os ombros. A dor do crescimento físico existe, ela é real. A dor do crescimento espiritual também. Espiritual, psicológico, mental e de todos os outros crescimentos, né? Então é necessário esse enfrentamento. É sempre necessário o enfrentamento e a coragem de se reconhecer. Não somos sempre quem nós gostaríamos de ser. Somos o que somos. Agora, o nosso trabalho, o nosso empenho é para nos transformar em quem desejamos. Às vezes isso não fala muito de quem nós somos agora, mas as nossas ações precisam ser projetadas a quem nós queremos nos transformar, aceitando, claro, quem somos no agora. Então aproveita, eu vou para o intervalo, pega essa canetinha e esse papel e já coloca aí um outro tópico. Quem eu quero me tornar? E a partir daí você vai refletir sobre o que de errado ou quais são os pontos de melhoria que você tem e vai percorrer esse caminho para ter
uma maior saúde, olhando para você como um ser humano integral e único. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho e é para o último bloco que está imperdível. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta e já estou com aquele sentimento de saudade de você, mas eu sei que a gente vai se encontrar no próximo sábado. E claro que durante a semana você vai estar visitando as nossas redes sociais, tanto da TVLW quanto da TV Nova, para acompanhar esse diálogo, essa entrevista. E todo sábado a gente se encontra aqui. Então, ó, já te espero no próximo sábado e o último bloco tá maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de um produto. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Lojas LW, Líder Empresarial e Clínica Santa Margot. Quer dizer que nós estamos diante de um autor de livro. Que maravilha, gente! O professor é autor, é também autor de um livro, A Felicidade Mora e Trabalha Aqui. Preste atenção nesse tema, preste atenção nesse título. A felicidade mora e trabalha aqui. Parece muito óbvio a minha pergunta mas fale-me sobre a felicidade mora e trabalha aqui. Esse aqui é o quê? Esse livro, na verdade, ele surge talvez de um desejo de várias cabeças. É um livro colaborativo, como a gente chama. Tem alguns autores e ele surge de um desejo de pessoas que talvez Catarina tenha trabalhado muito em si essa necessidade de ser melhor. Então, nós enfrentamos aí há alguns anos atrás, e não faz muito tempo, a pandemia. E a pandemia nos ensinou, ou talvez potencializou mudanças em cada um de nós, né? Foi preciso naquele momento nos desafiar. E naquela época, acabamos criando um grupo de WhatsApp, na verdade, de vários indivíduos que discutiam sobre felicidade. E aí não é um grupo de WhatsApp local, era um grupo de WhatsApp nacional. E aí eu fiquei sabendo, e muito enxerido que sou, já porque discutia sobre espiritualidade, sobre virtuação, sobre a busca dessa felicidade. Então, me enxeri, comecei a fazer parte do grupo e das nossas discussões, das nossas reuniões, surgiu a ideia de desenvolver um livro. Mas um livro que tivesse um propósito maior. Então, qual que era o propósito? Todas essas vendas desse livro, uma parte da venda seria destinada ao auxílio de alguma instituição
que necessitava sobre isso. Então, nós abrimos mão dos royalties de cada autor e cada autor, então, doa esse valor para auxiliar alguma ONG ou alguma empresa que precise nesse sentido. Então, na verdade, a proposta do livro A Felicidade Mora Trabalhada Aqui é falar sobre promoção de felicidade e promoção de qualidade de vida, portanto. Agora, tem um apelo muito legal, porque nós sempre discutimos isso, Catarina, numa análise mais corporativa, né? Então, como é que as empresas elas podem promover um ambiente de mais qualidade para os seus funcionários, né? Na verdade, dentro desse mercado da felicidade corporativa, há um mundo muito grande, né? Há um tempo atrás, eu acabei indo para São Paulo para fazer e tirar uma certificação que a gente chama de Chief Happiness Officer, que seria o executivo da felicidade no ambiente corporativo. Então, eu já vinha dentro dessas discussões porque me interessava e aí surge a proposta do livro. O que a gente fez? A gente criou dicas baseadas em evidências científicas que versavam em vários ambientes. Então, no trabalho, como que eu poderia promover felicidade? No ambiente da minha casa, como eu poderia promover felicidade? Na questão da saúde, como eu poderia vivenciar a felicidade dentro da saúde? No ambiente da espiritualidade, como é que eu poderia discutir sobre felicidade e espiritualidade? Então, é um livro, na verdade, que ele não é corrido numa dissertação, mas é um livro com ideias, com dicas práticas para ser posto em prática todos os dias. Então, todos os dias você pega o livrinho, você abre o livrinho e você põe em prática com esses exercícios que você mesmo propôs aos nossos ouvintes e telespectadores. Então, é maravilhoso. É um livro gostoso de ler, é um livro que a gente fica prático, a gente vai revisitando o tempo todo esse livro, vai aplicando esse livro na nossa vida, como nós brincamos no home, né, na nossa casa, na vida pessoal, mas também no office, né, no nosso trabalho e com os nossos colegas e com os nossos colaboradores. Então, tá aí, quem quiser e se interessar... Era isso que eu já ia dizer, já passa pra gente aqui. A gente já faz tudo. Porque eu já quero comprar, eu já quero, porque eu amo ler, eu acredito muito que o conhecimento, ele faz de nós muito maiores do que imaginamos ser. E eu tenho certeza que você que está aí em casa também já está. Catarina, pergunta ao professor onde é que compra o livro, professor. Joga lá no famoso na Amazon e você bota lá, Felicidade Mora e Trabalha Aqui, e você vai encontrar o livro, é super fácil, um livro dinâmico, um livro gostoso, um livro prático que vale a pena a gente ter em cabeceira no nosso trabalho e na nossa casa. Então ficou bem fácil, agora você vai lá, rapidinho aí, assim que terminar o programa. Agora não, fica aí ainda, porque o professor agora vai passar para vocês aí de casa o Instagram dele, as redes sociais dele, para que se você tem alguma palavra para dar a ele, algum agradecimento, ou até alguma pergunta, uma dúvida, professor, eu tenho certeza que eu conheço meus telespectadores já, eles já estão loucos para saber como encontrar você. Catarina, primeiro deixa eu agradecer, você falou sobre os apoiadores, eu não posso deixar de agradecer à Faculdade de Medicina do Sertão, por, de alguma maneira, contribuir nesse crescimento e nesse nosso momento de discussão. Lá na faculdade, a gente acaba descobrindo e discorrendo e estudando sobre as relações da espiritualidade e da saúde, e a gente promove uma série de ações que vai à sociedade de maneira muito forte. Então, a gente tem um projeto de extensão, e aí isso é um queridinho meu, que é sobre medicina e espiritualidade, em que a gente vai nos hospitais, a gente vai fazer ali uma musicoterapia, a gente vai conversar sobre... Convide a nossa equipe pra gente ir. Mas vamos então, vamos então. E a gente vai fazer a musicoterapia, a gente vai começar a conversar sobre fé, a gente vai ouvir as dores espirituais de cada um, daqueles indivíduos que estão acamados, e é literalmente transformador. Eu acho que está dentro do meu processo de melhoramento esse momento, e nada disso poderia ter acontecido ou seria possível se não fossem os alunos, se não fosse o apoio que a instituição acaba dando para a gente executar tudo isso. Bom, e quem quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, o Instagram é o @SérgioRocha13, vai ser uma grande alegria estarmos juntos e conectados. De vez em quando eu coloco lá alguma dica nesse sentido, uma dica na área da saúde, uma dica na área do ensino, da educação, porque sou professor de essência e também mostro que sou um indivíduo humano como qualquer outro e que gosto de cuidar também da saúde física, do corpo e por aí vai.
Então você já começa a seguir o professor agora, você também vai lá no Google procurar o livro e já compra o livro, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida muito positivamente. E o meu desejo neste final do programa é que você tenha aproveitado tudo, porque quando a gente fala em saúde, juntamente com espiritualidade, dá um reforço muito positivo de que vale a pena continuar acreditando nesta vida, de que vale a pena a gente continuar esperançando, porque esperança precisa de verdade se tornar um verbo na minha vida e na sua. Professor, eu quero lhe agradecer por ter aceito o convite, de estar enriquecendo esta manhã de sábado, agradecer em nome da TV LW, em nome da TV Nova, e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Catarina. Para mim foi uma grande alegria e uma satisfação. E você que está em casa, próximo sábado, às 10 horas, o nosso encontro marcado. Até lá!